Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Deus preparou essa noite para que pudéssemos estar juntos, louvando, engrandecendo o nome dEle. E também pudéssemos juntos estudar a palavra, aprender um pouquinho mais da parte de Deus. Amém? Quando, em 2012, eu e o meu esposo, nós decidimos, depois de termos tentado por 3 vezes fazer uma fertilização in vitro e não ter conseguido engravidar, nós entramos com a documentação no fórum daqui de Guaratinguetá para nos habilitarmos para adoção. E foi muito rápido todo o processo, né? Eu lembro que em abril de 2012 nós entramos com a documentação, abril, maio. Quando foi em outubro eu recebi a ligação em casa de que nós estávamos habilitados. Primeiro passo, a habilitação. Tínhamos passado positivamente pela psicóloga, pela assistente social, pelo curso com o Dr. Arion, que não sei se ele ainda é o juiz daqui, ele era o juiz na época. E naquela mesma semana nos ligaram para conhecer o Petros e a Tainara. E a aproximação, ela é feita dessa maneira. A gente começa a ir no abrigo e você passa 1 hora com a criança. Então, durante mais ou menos uns 15 dias, a gente ficou dessa maneira. A gente ia lá, ficava um pouquinho com eles, brincava, pegava no colo e íamos embora. Aí veio a autorização para levar para casa. Mas a gente leva para casa só para passar o final de semana. Aí pega a criança lá no abrigo, vai para casa, aí passa o final de semana em casa e a gente devolve. E aí depois, como o nosso processo ele aconteceu de uma forma muito rápida, veio a autorização para eles irem para casa de vez. Aí foram, eu me lembro que foi no dia 12 de 2012, que foi assinado o alvará para que eles pudessem ir para casa. E uma determinada noite, enquanto eles estavam dormindo, eu acordei. E como mãe, a gente tem aquela de ver o filho dormir, né? Mãe gosta de ver filho dormir. Quem gosta de ver filho dormir? Até hoje eu gosto, gente. E aquela coisa até hoje tão grande, mas eu vou lá ver se está respirando. É coisa de mãe isso. E ver, não sei se os pais fazem isso também, mas mãe tem esse costume. E põe até a mão na boca, porque às vezes o Peterson tem um sono tão pesado que às vezes ele nem vê, põe a mão assim para ver se está fluindo, né? Está respirando. E uma noite, eu acordei e fui, até porque, como eles estavam vindo do abrigo, desde a primeira noite que eles passaram em casa, eu tomei como propósito de orar por eles à noite. Então, enquanto eles dormiam, eu ia orar por eles, para que o Senhor trouxesse cura, para que o Senhor libertasse de qualquer situação, para que o amor de Deus viesse sobre a vida deles. Então, aquilo que eu não pude fazer durante a gestação, eu fiz durante a minha gesto-adoção, que a gente chama assim. E, numa noite, eu fiquei muito emocionada. Porque eu olhei para eles dormindo, e eles dormindo assim de uma forma tão tranquila, tão, sabe assim, tão gostoso. E eu falei assim, eu pensando comigo, eu falei, Deus, que coisa tremenda é isso. Até há pouco tempo essas crianças nunca tinham me visto na vida. Eles não sabiam nem que eu existia, quem eu era. O Peterson com quase 6 anos, a Tainara com 4 anos e meio, quase 5. E no entanto, eles estavam depositando em mim a vida deles. Eles estavam se colocando nas minhas mãos, eles estavam confiando que eu ia cuidar deles. Eles estavam de todas as maneiras dependentes de mim. Amém? Porque era isso, eu fiquei olhando e eu falei assim, Senhor, que responsabilidade que o Senhor está me dando. Mas maior ainda era ver aquelas crianças se lançando
Eles se lançaram. Muitas pessoas, né, agora eu não tenho tido muito tempo, mas por muito tempo eu fiz parte de grupos de adoção, porque eu ajudava outras pessoas nesse processo. Então, conversava com mães pela internet, tem muitos grupos, eu fazia parte de um grupo que se chama, né, História de Adoção, e eu pude compartilhar ali com muitas pessoas, muita dúvida, muitas adoções. Gente, muita não dá certo. Mas não dá certo por diversos motivos, e um dos motivos é porque a criança não consegue se lançar ao casal, porque não adianta só o casal adotar a criança também tem que adotar. E aquelas crianças me adotaram, e eles estavam ali totalmente dependentes, eles estavam confiando que eu ia fazer a comida e colocar ali para eles estavam confiando que eu ia na hora do banho, eu ia deixar eles limpinhos, cheirosinhos. Vou contar uma coisa que vocês não vão ficar bravos, porque criança que vem de abrigo, eles fazem muito xixi na cama, por conta da situação emocional, de tudo que eles vivem. A Tainara já fez assim. Gente, pensa numa mulher que lavou lençol de manhã, de tarde, de noite. Era só dormir. Dormiu, era assim, e por muito tempo foi assim. E eu ia lá e lavava aqueles lençol, pendurava tudo lá no quintal. E eles dependentes, completamente dependentes do que eu e o Sérgio, do que o pai e a mãe, que eles tinham acabado de conhecer, faria por eles. Olha que coisa, que confiança, que coisa tremenda. E uma noite o Senhor me despertou para isso. Olha como eles se entregaram para você. Olha como eles estão dormindo tranquilos, porque eles estão confiando que você vai cuidar deles, que vai ter comida, que vai ter roupa, que vai ter passeio, que vai ter brinquedo, que vai ter amor, que vai ter colo, que vai ter carinho, que vai ter cuidado, que vai ter disciplina também. Mas eles se entregaram, completamente dependentes. E por isso, irmãos, graças a Deus, a nossa história deu muito certo. Tem dado muito certo, porque houve uma entrega da parte deles, uma dependência, uma confiança de que nós cuidaríamos dele, de que nós estaríamos lá para eles, em todas as situações. Palavra de hoje: aprendendo a depender de Deus. Aprendendo a depender de Deus. Naquela noite Deus falou comigo. Assim como os seus filhos se entregaram para você e dependem de você, você precisa depender de mim. E a maternidade me ensinou muito sobre isso, irmãos. Muito. Muito sobre depender de Deus. Eu queria convidar vocês para fazer uma viagem comigo hoje. Porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver inúmeros homens, inúmeras pessoas que dependeram de Deus, que se entregaram a Deus, que se lançaram ao Senhor. Por exemplo, Noé, ele o quê? Flutuou no mar da dependência, amém? Ele foi completamente dependente. Faz um barco e olha, se lança. E ele fez isso. Gente, eu tenho um problema com óculos, porque eu choro quando eu prego. Quando eu estou embaixo, Deus me dá assim, é o meu jeito e o meu óculos embaixo. Então eu fico, tira e põe. Então Noé se entregou, ele se lançou nessa dependência. Davi, frente ao gigante, o que ele fez? Completamente dependente. Um homem daquele tamanho. E ele? Pequenininho. Se não é Deus... Paulo voluntariamente passou de perseguidor a perseguido por depender de Deus. E uma das histórias que é o que eu quero compartilhar com vocês de uma forma mais profunda é a história de Moisés e do povo no deserto. Aquele povo, irmãos, eles foram completamente dependentes de Deus. Eles caminharam durante 40 anos completamente na dependência de Deus.
E a história deles, se nós formos ver, se nós formos fazer um paralelo, a história daquele povo caminhando rumo à terra prometida é a minha história, a sua história. Hoje somos nós que estamos caminhando. Hoje somos nós que estamos aí completamente nas mãos do Senhor, dependentes de Deus, e a gente precisa aprender isso. Aprender a confiar, aprender a descansar, aprender a se lançar em Deus. Eu pedi para o Renan colocar um... Dá para enxergar? Ah, ficou bom, Renan. Obrigada, Renan. Nesse mapa, ele mostra um pouquinho, né? Mostra a viagem do êxodo, né? Do êxodo de Israel, do Egito até a entrada de Canaã. A minha sogra, Dona Lourdes, Dona Maria de Lourdes, que alguns conheceram pelo vídeo no aniversário do Sérgio, ela esteve lá em Israel. Ela teve um ano que meus cunhados foram gravar um CD do Renascer Praise, e a minha sogra, eles levaram minha sogra junto, e ela conta para mim. Quando ela veio, chegou de lá, chegou maravilhada, ligando para a gente, contando daquele jeito que ela ama muito a palavra de Deus e estuda muito a palavra. E ela falava: filha, nós andamos no deserto ali de ônibus, de ar-condicionado. Agora imagina aquele povo andando ali pelo aquele deserto. Ela disse que foi viajando, foi uma coisa tremenda. E eu queria assim compartilhar um pouquinho com vocês essa viagem. Ali no ponto 1, a saída do povo. Êxodo 12, diz que naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Depois deles saírem de Ramsés, eles foram ali para Sucote. Depois que os hebreus, ponto 2, depois que os hebreus partiram deste primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo à noite. Ponto 3, Israel atravessou o Mar Vermelho. Eu não tenho como entrar aqui. Um dia, quem sabe, a gente pode ir ponto por ponto. Mas eu vou falando aqui para vocês. Piarote. O 3, Mara, o Senhor curou as águas de Mara. Irmãos, esse ponto 3... eles já tinham caminhado ali por um tempo, 3 dias pelo deserto, sem água. Imagina, criança, idosos, homem, mulher, os animais que saíram do Egito. Eram milhares de pessoas, milhões de pessoas caminhando ali, sem água. O povo chegou a ficar pedindo água, e agora eu quero água, não tem água. E chegaram a um lugar chamado Mara. Quando eles foram beber a água era amarga. Moisés teve que lançar ali um madeiro, e a água ficou doce e eles beberam. Vamos continuar nessa viagem? Ali no 5, Elim, Israel acampou junto a 12 fontes de água. Aí ali eles descansaram. Palmeira, água, era um pequeno oásis que existia ali. 12 fontes de água. Depois, no 6, deserto de Sim, o Senhor enviou maná e codornizes para alimentar Israel. Nossa, mas no Egito a gente tinha comida. A gente comia bem. E agora estamos aqui nesse deserto. 2 meses caminhando, e aí, cadê comida? E o Senhor então proveu. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois. 8, Monte Sinai. Estão acompanhando ali? Amém? Não, perdão, 7, Refidim, Israel lutou contra Amaleque. Depois no 8, Monte Sinai, o Senhor revelou os 10 mandamentos. Estão vendo eles caminhando ali? 11, Ezion-Geber, Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon. 12, eles chegam a Cades Barneia. Está vendo que eles vão lá para cima? Deserto de Zim, Cades Barneia. E ali acontece algo interessante. Irmãos, todo esse caminho aqui, se você pegar lá de onde eles saíram para chegar até Canaã, eu li num lugar que falava que 500 quilômetros, 450, 500 quilômetros mais ou menos,
outros diziam até 800, dependendo do caminho. Então era um lugar que, vamos dizer assim, com esse povo todo caminhando, vamos dizer que em alguns meses eles chegariam até a terra prometida, até Canaã. Mas várias situações foram acontecendo ao longo do caminho. Amém? Várias situações. E em Cades Barneia acontece algo mais interessante, porque Moisés enviou espias à terra prometida, eles acamparam ali em Cades Barneia. Israel enviou espias, mas quando eles voltaram, eles se rebelaram por conta do relato dos espias. Vocês conhecem a história? 10 disseram que a terra tinha gigante, era uma terra que devorava os seus homens, a terra não prestava, não era boa. Apenas 2, Josué e Caleb, que falaram, não, olha a terra, se o Senhor for conosco, nós podemos conquistar. E por conta dessa situação, eles ficaram muitos anos ali naquele ponto 12. Alguns escritores, alguns teólogos dizem que fazia conta de 38, foram 2 anos para chegar até ali, Cades Barneia, e os demais 38 anos ali, rodando ali naquelas terras, naquele lugar. Depois do 13, para evitar conflito sobre Edom e Moabe, que eles poderiam passar ali por cima, eles vão por baixo, fazem o caminho de volta ali, vão lá para o ponto 13, o deserto oriental. 14, o ribeiro de Amon. Israel destruiu os amorreus que lutaram contra eles. Lá no 14, lá em cima. Depois o 15 é o Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida. Vocês sabem que Moisés não adentrou a terra prometida, mas Deus permitiu que ele visse a terra. E proferiu então o seu discurso ali, lá no ponto 15. Pertinho, tá vendo? Quase chegando. O 16, a planícies de Moabe. O Senhor disse a Israel que dividisse a terra e desapossasse os habitantes, que ele tirasse os habitantes dali. O 17, Israel atravessou o rio Jordão em terra seca, próxima a Gilgal. Algumas pedras do leito do rio Jordão foram colocadas como monumento, alusivo à divisão das águas do rio. E no 18, eles chegam a Jericó, ponto 18, que então é a primeira cidade na terra prometida, que é a primeira que eles encontraram depois que eles cruzaram o rio Jordão. Neemias capítulo 9, diz assim: mas, em sua grande misericórdia, o Senhor não abandonou aquele povo para morrer no deserto. A coluna de nuvem ia na frente deles dia após dia, e a coluna de fogo mostrava o caminho durante a noite. O Senhor mandou o seu bom espírito para dar instrução a eles, e não parou de dar pão do céu a eles, ou água para matarem a sede. Durante 40 anos, o Senhor sustentou nossos pais no deserto, e nada faltou a eles em todo esse tempo. As roupas que usavam não ficaram gastas, e os pés deles não ficaram inchados de andar. Aleluia. 40 anos, irmãos, esse povo caminhou pelo deserto. Foram 40 anos de total dependência de Deus. Eles dependiam de Deus para comer, eles dependiam de Deus para beber, para vestir, para calçar. Eles saíram de lá cheios de ouro, cheios de joias, cheios de coisas, mas não tinha espane, não tinha tenda, não tinha mercado no deserto. Era Deus, como diz Deus, purinho na vida deles. Era Deus quem enviava, era Deus quem sustentava. E foi um período de aprendizagem. O período no deserto foi um período de grande aprendizagem para esse povo. Porque quando os hebreus, foi um período que os hebreus criaram identidade. Eles passaram a conhecer Deus e se tornaram um povo, o povo de Deus. Amém? Então havia um propósito, irmãos. Toda aquela caminhada, toda aquela dependência, todo aquele zelo de Deus, todo aquele cuidado, todas as experiências que eles tiveram ali naquela caminhada, tinham um propósito.
formar neles a identidade de povo de Deus, fazer com que eles aprendessem a confiar em Deus, fazer com que eles aprendessem a depender de Deus. É o deserto que fará os hebreus o povo escolhido de Deus. É uma história de amizade, de descoberta, de aliança. Não é uma simples viagem, né, como minha sogra fez. Minha sogra fez uma viagem. Ela saiu do Egito, foi para Israel de ônibus, né, ar-condicionado, fez esse trajeto, né, em poucas horas. Não, essa história não. Essa história é uma história de descoberta do povo. Às vezes nós contamos as nossas vitórias, nós contamos as nossas bênçãos, mas cada um de nós sabemos como foi para chegar até lá. Há um caminho, irmãos. Para nós chegarmos e contarmos nossos testemunhos, há um caminho. E nós não podemos nos esquecer do que a gente passou, porque esse foi um caminho de aprendizado e de dependência, e ele é muito importante. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus ministrou muito ao meu coração. Eu chorava. Porque Deus me fez lembrar de dos tempos que eu passei caminhando com Ele, enquanto, né, eu estava aguardando uma promessa, enquanto eu estava aguardando algo acontecer. E assim na nossa vida, a gente precisa aprender a ter essa dependência de saber que os momentos que antecedem a vitória, os caminhos pelos quais nós passamos antes de nós tomarmos posse das promessas, eles são importantes, porque eles criam em nós essa dependência, eles nos ajudam a caminhar. Eu conto sempre a história, contei até no último culto que eu ministrei a história do nascimento da Giovana, mas houveram 15 anos antes desse nascimento. 15 anos dessa caminhada, né, que se eu for falar, é igual a caminhada desse povo pelo deserto. Teve choro, teve muita lágrima, muita oração, teve momentos em que eu me senti humilhada, porque nós cantávamos, o Sérgio saía muito para cantar nas igrejas, né? Tinha banda, saía para muitos lugares, a gente era convidado. E então a gente fazia, ministrava tudo, e sempre quando acabava o culto, o pessoal vinha cumprimentar, tudo, e a primeira pergunta era: vocês não têm filhos? E aquilo vinha que nem um balde de água fria. Vocês não têm filhos? E foram muitas vezes isso. Uma vez eu estava orientando alguns jovens. Eu gostava muito sempre gostei de trabalhar muito com jovem, com adolescente. Trabalhei muito tempo com jovem. E eu estava aconselhando 2 jovens e a mãe deles chegou para mim e falou assim: pastora, olha, eu não quero que a senhora aconselhe meus filhos. E eu falei: por quê? Eu tenho tanto amor no coração, na vida deles, né? Quero ver eles bem. Ela falou: a senhora não é mãe, né? A senhora não vai saber falar com meus filhos. E aquilo foi que nem uma seta, pastor, foi uma coisa assim. O inimigo trabalhou tanto que eu cheguei até a duvidar do meu ministério. Eu falei: nossa, o que eu estou fazendo? Como que, sabe, eu tive que orar muito, irmãos. Eu tive que orar muito para aquilo sair do meu coração. Porque eu estava fazendo com amor, eu queria o bem. E você recebeu uma palavra dessa. Então isso fazia parte desse caminhar, desse meu caminho de dependência, de aprender a depender de Deus. Eu e Sérgio, nós fomos padrinhos afetivos. O padrinho afetivo é aquele que trabalha no abrigo e ele leva a criança para casa para poder cuidar da criança, para poder, no Natal, passar o Natal. E a gente se apaixonou por uma criança em Mogi das Cruzes. Nós éramos padrinhos afetivos no Lar Batista, lá de Mogi das Cruzes. E antes das crianças chegarem, antes de eu ter filho, isso aconteceu. E nós nos apaixonamos por uma criança. E ele vinha passar tempo aqui conosco. Ele, apesar da gente saber, mas ele queria chamar a gente de pai e mãe, nós deixamos. Porque tinha que ser tio e tia, porque éramos padrinhos. Mas ele começou a chamar de mãe, mamãe, papai. E nós nos apegamos àquela criança. E aí nós tentamos adotar aquele menino. Só que como nós éramos padrinho afetivo não pode adotar. Só pode ser padrinho afetivo. E então não deu certo a adoção e eu tive que devolver essa criança. Depois de mais de 6 meses que estava conosco.
E, gente, pensa numa dor. Pensa que na dor de nunca mais ver aquele menino. Foi algo assim que me fez uma ferida. Mas fazia parte da caminhada. Vocês estão entendendo? São processos, irmãos. Hoje muitas pessoas falam, Simone, você está sempre rindo, você está sempre confiando, mas irmãos, teve todo um processo para isso. Teve muita lágrima. Teve muita dor. O dia que eu tive que deixar o Gabriel lá no abrigo, irmãos, e sair, e ele gritando, mamãe, papai. Irmãos, é uma coisa assim, inexplicável. As coisinhas dele, até hoje eu tenho guardado, eu não tive coragem de me desfazer, já tem mais de 10 anos isso. E eu tenho lá uma malinha com as coisinhas dele lá. Mas foi um aprendizado. Faz parte. E eu continuei orando ao Senhor, porque eu queria ter filho. E uma noite, eu não sou de sonhar. E nem adianta perguntar para mim, pastora, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que a senhora acha? Não sei, gente. Eu não tenho dom de revelar. Eu não tenho. Já passei muita situação por isso, porque as pessoas... Eu não tenho. Eu falava sempre para as pessoas, eu vou orar, porque Deus te revele. Mas não é. Eu nem sonho. Eu não sonho. Sou uma pessoa que não sonho. Muito difícil. Ou se eu sonho, eu não lembro. Sérgio sonha todos os dias. Ele acorda contando, não, eu sonhei isso, sonhei aquilo. E eu fico olhando para ele assim, meu Deus, porque eu não sonho. Mas nesse processo de caminhada, uma noite, eu sonhei. E eu sonhei, e no meu sonho eu estava com um barrigão desse. Eu estava linda. Eu não fiquei bonita quando fiquei grávida, não. Fiquei fiquei feia mesmo. Eu fiquei com o nariz inchado, porque a minha sinusite atacou e eu não podia tratar aquilo. Eu fui no doutor Fábio, fui no doutor Romulo, fui no doutor... tudo que... otorrino que tinha aqui, eu fiquei enorme, inchada. Mas no meu sonho, eu sonhei que eu estava linda, grávida, plena ali. E aí, a primeira noite eu sonhei, e naquele sonho eu me vi ali, indo para o centro cirúrgico. Eu vi, irmãos, eu vi as luzes do centro cirúrgico, deitada ali, vi tudo em detalhes. E aí começou o processo do parto, e naquele processo eu morri, naquela mesa. E eu acordei assustada. Falei, que sonho é esse? Eu morri na mesa de parto. No dia seguinte, fui trabalhar. Noite, oramos, fomos para o culto, oramos. Quando eu dormi, de novo, o mesmo sonho. Eu me vi grávida, linda, num parque. E chegou o momento do parto. Eu estava indo para a mesa, entrei na sala cirúrgica, vi as luzes. E aí, a hora que o nenê ia nascer, eu morria na mesa do parto. Acordei e falei para o Sérgio, Sérgio, eu tive um sonho assim. Você sabe que eu não sou de sonhar. Ele falou, vamos orar. Oramos. E de novo, na terceira noite, eu tive o mesmo sonho, irmãos, com os mesmos detalhes, eu grávida. E aí, naquela noite, eu levantei, não chamei o Sérgio, eu levantei, orei e peguei a minha Bíblia. Parece... incrível, porque foi muito forte aquilo. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, o Senhor falou assim comigo, lá em 2 Coríntios 12, foi ali, eu abri, veio, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vivi 15 anos, esses 15 anos, isso foi bem no início do nosso casamento, que eu tive esses sonhos, que eu tentei engravidar a primeira vez, não consegui. E eu vivi 15 anos com essa palavra, com Deus falando para mim, a minha graça te basta. Hoje tem uma tradução que eu achei linda, eu não conhecia na época a tradução da Bíblia Viva, não tinha, acho que nem tinha. Olha o que diz, 2 Coríntios 12, 9. Em 3 ocasiões diferentes, implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo. E cada vez Ele disse, não, mas eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Coisa linda! Tudo que você precisa é de mim. Eu vivi 15 anos com a minha graça te basta. E irmãos, aquilo foi um combustível para a minha vida. 15 anos com aquele sonho.
A Giovana, eu falo para vocês, é um milagre, porque Deus verdadeiramente mudou a história. Mas teve um processo, amém? Um processo de trabalhar de Deus, de dependência de Deus. Motivos para estar na dependência de Deus. Vamos lá, senão eu fico aqui falando. Primeiro, depender de Deus é um privilégio. Deuteronômio 7:6 diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Quando nós dependemos de Deus, nós nos colocamos nessa posição de tesouro pessoal de Deus. Amém, igreja? Que coisa linda. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Mesmo quando nós estamos caminhando no deserto, mesmo quando a gente está passando por situações difíceis, o Senhor está ali conosco, porque nós somos preciosos para Ele. O Senhor nos chama de povo, é privilégio ser povo de Deus, é um privilégio depender de Deus, é um privilégio saber de um Deus que fala: vocês são meus, vocês são meus, aleluia, meus. 1 Pedro 2,9, a palavra diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É um privilégio. Você fala assim: nossa, mas e como é que estão as coisas? Ah, Deus está cuidando. Ah, mas e isso aí já resolveu na sua vida? Ah, Deus está no controle. É assim, irmãos. Quando nós dependemos dEle, é dessa maneira que nós vivemos, porque nós sabemos quem Ele é. E é maravilhoso. Sabe, tem alegria de depender de Deus. Sabe, faça como Petros e Tainara, se lance mesmo, porque vocês foram escolhidos. Eu falo para eles que eles são muito preciosos, porque eu escolhi, eu fui lá, eu quis eles. Vocês estão entendendo? Eu falo para eles. A Tainara, na certidão de nascimento dela, não tem o local de nascimento, nem a hora que ela nasceu. Um dia ela estava fazendo trabalho lá na escola: mamãe, mas não fala onde nasceu. Eu falei: Tainara, você não nasceu, minha linda. Olha que você estreou. É por isso que eu falo isso para ela. Não tem nada na sua certidão, porque você estreou. Olha que maravilhosa que você é. Eu falo sempre isso para ela. Sabe? E porque você estreou, eu fui lá escolher você. Você é minha. E é isso que Deus faz conosco. Pois é, canutinha. Ai, Senhor. A avó ficou encantada, né? Deus é tremendo, irmãos. Então, a primeira coisa, depender de Deus é um privilégio. Tenha alegria, tenha prazer, tenha alegria de falar: eu sou do Senhor. Eu sou de Deus, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem zela por mim. Ah, as coisas ainda não acontecendo, mas olha, eu descanso nele. E mesmo quando eu estou chorando, Ele vai lá, enxuga minhas lágrimas e me faz caminhar, fala: minha graça te basta, porque eu estou com você, isso basta. Segundo motivo para estar na dependência de Deus: quando você está na dependência de Deus, Ele não te deixa desamparado. A palavra desamparado no dicionário Aurélio tem o sentido de aquele que não tem amparo, abandonado. Mas esse não é o que Deus faz conosco. Quem é dependente de Deus tem amparo. Êxodo 13:22 diz assim: a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca
nunca se afastaram do povo de Israel. A presença de Deus, que era o que representava aquela coluna, a glória de Deus, que era aquele que representava aquele fogo, nunca. Olha bem para quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus nunca se afasta de você. Nunca. Não importa o que está acontecendo, Ele nunca se afasta de você. Daniel 3, 19 e 25 diz assim: Nabucodonosor já estava estourando de raiva, e pelo seu rosto se via que ele ia mandar matar os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou aos seus servos que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais que o normal. Chamou os homens mais fortes de seu exército e mandou amarrar Sadraque, Mesaque, Abednego e os jogar na grande fornalha. Assim os 3 foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados que jogaram os 3 judeus na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro das chamas terríveis da grande fornalha. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: Nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, responderam eles, sem dúvida, majestade. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens soltos, andando pelo fogo, e nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um Deus. Amém? Ele nunca nos abandona. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as situações, não importa se a fornalha é quente e se mandar esquentar 7 vezes mais, Deus nunca nos abandona. Amém? Terceiro ponto, terceiro motivo para depender de Deus. Quando você está na dependência de Deus, você está protegido. Queridos, eu já tinha lido diversas vezes essa passagem, mas quando eu preparava a mensagem, Êxodo 14, 18, eu achei tremendo isso que Deus fez. Êxodo 14, 18 e 22 diz assim: Todo o Egito vai saber que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que estava guiando os israelitas mudou a nuvem para trás deles, e ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo escurecia tudo para os egípcios e alumiava para os israelitas. Assim, os egípcios não podiam encontrar os israelitas. Foi assim a noite inteira. Nesse meio tempo, Moisés estendeu a vara sobre o mar, e o Senhor abriu uma passagem no meio do mar, com paredes de água de cada lado. Um forte vento leste soprou a noite toda, secando o fundo do mar. E os israelitas puderam então atravessar o mar a seco, pela passagem aberta. Vocês sabem a história? O povo saiu, começou a sair do Egito. Faraó falou: nós vamos deixar eles ir embora, vamos atrás deles. E o povo então se encontrava num lugar em que havia montanhas do lado, na frente o mar, encurralados. E quando eu li isso, Deus falou: todo o Egito vai saber que eu sou Deus. E então o anjo de Deus, olha que coisa tremenda, olha Deus se movendo, Deus trabalhando, porque o nosso Deus é um Deus que se move em nosso favor. O povo estava ali, então a caminhada era a coluna na frente, mas nesse momento o anjo de Deus que estava guiando os israelitas, ele mudou a nuvem para trás. E quando então aquela nuvem se tornou na coluna de fogo, ela iluminava à frente o povo, mas atrás a fumaça escura impedia que os egípcios conseguissem ver os israelitas. Quando eu li isso, eu falei: gente, que Deus é esse que se move em nosso favor? Quando você está na dependência de Deus, você está protegido. Deus te guarda, Deus te livra, Deus é com você. Deus é tremendo. Fala para quem está dizendo: Deus é tremendo. Deus é tremendo. Que Deus tremendo, irmãos. Eu amo esse Deus. Eu amo muito esse Deus. E se você parar para pensar, quantas vezes Deus não fez isso, hein? Para te livrar,
para te guardar, para te proteger. Ele se move. Vamos terminar. O que fazer para estar na dependência de Deus? O que eu tenho que fazer? Linda essa imagem, né? Linda essa imagem. Assim que a gente tem que fazer, ó, se lançar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, reconheça a soberania de Deus e ouça o que Deus diz. Primeira coisa, reconhecer que Ele é Deus. Noé ouviu o chamado para construir uma arca. Moisés ouviu o chamado para liderar o povo. Os apóstolos ouviram o chamado de Jesus: vem e segue-me. Paulo ouviu o chamado para deixar de ser perseguidor e se tornar perseguido. Gênesis 6:22 diz assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém? Gênesis 12:4 fala de Abraão. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Aí eu fui lá no Evangelho, Lucas 5:5. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Coisa tremenda. A gente tem que aprender a ouvir o que Deus fala, reconhecer: ah, é Deus, Ele é Deus, então eu vou ouvir e fazer. Eu reconheço que Ele é Deus, eu reconheço que aquilo que Ele fala, e quando eu reconheço que Ele é Deus, eu me coloco na dependência dEle. Amém? Eu me torno dependente, eu reconheço. É o que Ele falou? Amém. Ah, é para eu construir arca? Tá bom. Ah, é para eu liderar o povo? Eu vou. Ah, é para eu seguir, largar tudo? Vem, Pedro, vem, larga tudo. Vem, só segue-me. Vem, Tiago. Vem, André. Vem, só vem. É dependência. Amém? Deixaram tudo. Deixaram as redes ali, foram. Segunda coisa que eu tenho que fazer para estar na dependência de Deus: entenda o processo de Deus. Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus tem sua forma, sua maneira de agir. Para eu ser dependente, eu tenho que entender a forma de Deus agir. Êxodo 16:1 diz assim: de Elim foram para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram lá no dia 15 do segundo mês, 2 meses depois que tinham saído, depois da saída do Egito. Ali também os membros da Assembleia de Israel fizeram amargas queixas a Moisés e Arão. Que bom se estivéssemos no Egito, choramingaram. Era melhor que o Senhor nos tivesse matado lá. Pelo menos tínhamos carne e pão com fartura. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar toda esta grande fome. Nessa situação, o Senhor disse a Moisés: olhe, vou fazer chover pão do céu. Cada pessoa deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar meu povo. Quero ver se segue as minhas ordens ou não. Eles tinham uma navinha e eles tinham que recolher o suficiente para um dia. Esse era o jeito de Deus trabalhar, era assim que Deus queria. Não tinha que guardar. Eles tinham que depender, eles tinham que confiar, eles tinham que acreditar que no dia seguinte, Deus não ia deixar eles sentirem fome. Então recolhia para aquele dia. No 6º dia, eles poderiam recolher para 2 dias. Porque tinha a ordem de descanso no 7º. E a Bíblia fala, eu não coloquei, mas a Bíblia fala que, se você for ler depois, que houveram pessoas que foram lá procurar no 7º dia e não acharam nada. Se desesperaram. Teve pessoas que guardaram, que recolheram a mais e apodreceu. Porque era o que eles precisavam para um dia. Um dia. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de nós aprendermos a depender de Deus. Nessa provisão dele. Nós temos muita dificuldade de confiar que Deus vai prover. E nós precisamos aprender, irmãos, a descansar em Deus. Amém?
fazer a nossa parte. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que recolher. Tinha um trabalho a ser feito. Certo? Toda manhã tinha que ir lá, acordar cedo, pegar, vinha o orvalho, se transformou, eles tinham que recolher. Mas eles tinham que acreditar que Deus ia prover. Era o processo de Deus para a vida dele. Êxodo 16:35 diz assim: os israelitas comeram maná 40 anos, até entrar em terras habitadas, ou seja, até chegarem às fronteiras de Canaã. Deuteronômio 2:7: não esqueçam que o Senhor tem dado toda a proteção e sustento a vocês durante todos estes 40 anos de idas e vindas neste grande deserto, e não tiveram falta de nada. Fala para quem está do seu lado: nada vai faltar, irmão, descansa. Seja a boca de Deus, mas olha para ele e fala: confia, não vai faltar, confia. Você está na dependência de Deus, irmãos. A gente vive muito desesperado. Confia. Se você entregou a sua vida, se você falou para o Senhor: eu sou teu, Senhor, eu creio na tua soberania, eu creio no teu cuidado, então descansa tua mente, descansa teu coração. Confia. Era isso que eles tinham que fazer. Deus estava durante aqueles 40 anos no deserto ensinando isso para eles. Amém? Confiar. Ai, Jesus. Terceira coisa. Já estou terminando. Aceite o direcionamento de Deus. Números 9, 15, 23 diz assim: no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam de acordo com a ordem do Senhor. Eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Irmãos, imagina isso. Você clamou, eles pediram por 400 anos, foram escravos no Egito. Clamaram, pediram, Deus levantou o libertador, Moisés, foram tirados. Tudo que eles queriam era o quê? Chegar à terra prometida. Gente, nós saímos do Egito, vamos chegar. Vamos lá, até agora. E aí Deus coloca essa coluna. E se a coluna de nuvem parasse, eles tinham que parar. Se ela andasse, eles tinham que andar. De dia ela andava, se ela andasse de dia, era de dia. Às vezes eles estavam dormindo, a coluna de fogo começava a andar, eles tinham que levantar acampamento e andar. Ou seja, irmãos, era no tempo de Deus. Quer mais dependência de Deus do que isso? Era na ordem do Senhor. Era no tempo de Deus. Tudo que eles queriam era chegar. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, tudo que a gente quer é ver aquela promessa realizada. Coisa tremenda, coisa gostosa quando Deus fala conosco, nos faz promessa. Às vezes Deus está sendo ministrada a palavra, a gente recebe. Deus fala ao nosso coração. E a gente quer ver aquilo acontecer. Mas, irmãos, tem o tempo de Deus, tem a forma de Deus agir. No domingo, a Eloide falou sobre isso. O tempo, leu aqui Eclesiastes.
Há tempo. E eles aprenderam isso nessa caminhada. Né? Eu, quando estava lendo isso, eu fiquei imaginando, gente, que coisa tremenda. Eu quero andar. Não, não, vocês vão ficar parados hoje. Não, acho que hoje vai andar. Não, vocês vão ficar parados. Aí iam dormir. De repente andava. Coisa tremenda isso. Ou então, eles estavam caminhando, parava tudo. 1 mês parado. 1 mês. Nada acontecia. Mas Deus estava trabalhando neles. Dependência. Aprender a ser dependente de Deus é isso. É aceitar o direcionamento de Deus. É quando Ele fala vai, eu vou. Quando Ele fala fica, eu fico. Quando Ele fala faz, você faz. Quando Ele fala não faz, não faz. Ainda que eu queira fazer. Ainda que está coçando, ainda que esteja... Amém? E para terminar, ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito de Deus. Eu comecei falando dos meus filhos. E quando a gente olha Deus tratando com o povo aqui no deserto, parece que Ele está tratando com crianças mesmo, né? Da comida, da bebida. Você pode, você não pode. E assim conosco. Romanos 8,16 diz assim: o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Deus faz tudo isso porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. E às vezes a gente quer que os nossos filhos entendam isso, né, do que é ser dependente. Eu que organizo. Eu que sou a mãe, eu estou falando que não hoje não. Só que às vezes a gente não consegue se colocar nesse lugar de filho em relação a Deus. Tem muitas pessoas que eles entendem, têm um relacionamento muito bom com Jesus, o Salvador, Jesus, o Filho, mas tem uma dificuldade de lidar com Deus, o Pai. Porque Deus, o Pai, a gente se coloca como dependente. Diante de Deus, o Pai, nós somos completamente dependentes. É Ele quem sabe o melhor. É Ele quem sabe o que faz. Então o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele cuida de nós. O Pai cuida. O Pai ama. O Pai vê tudo. O Pai supre. Mesmo no deserto. Mesmo aquele povo murmurando, Deus nunca abandonou. O Pai nunca abandona. Hoje o convite do Senhor é para que nós nos coloquemos nessa posição de depender dEle. Amém? De estar na dependência. De deixar Ele trabalhar por nós. De não ficar carregando fardo de situações. Vai acontecer, não vai? O que vai ser, o que não vai ser? De se entregar, de se lançar como essa foto. E eu quero fazer um convite para você. Se você quer se lançar assim a Deus, vem aqui na frente. Se você quer se lançar assim nos braços do Senhor, é o convite de Deus. Deixa eu cuidar.